Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, muitas notícias aí para nós torcedores vascaínos, né? Vasco joga hoje também aí no Campeonato Carioca contra o Macaé. Vamos falar dessa partida, vamos falar aí do novo terceiro uniforme do Vasco apresentado ontem pela capa. Também vamos falar aí de 5 reforços, 4 deles já são esperados em São Januário e um é um velho conhecido do torcedor que foi oferecido aí ontem ao nosso clube. Bom, pessoal, já peço para você deixar o seu like, se inscrever aí no canal como de costume, só clicar embaixo no inscreva-se. Vamos aí em busca de 140 mil inscritos, falta muito pouquinho. Se inscreve aí, compartilha também com a sua galera nas suas redes sociais. Também ativa aí o sininho para você não perder nada, receber todos os vídeos postados aqui do nosso canal. A gente posta vídeo todo dia e para você ficar por dentro de todas as notícias do Vascão. Bom, pessoal, hoje o Vasco irá enfrentar o Macaé em São Januário às 6 horas da tarde pelo Campeonato Carioca, com transmissão somente aí do pay-per-view da Vasco TV e também do Campeonato Carioca. O Vasco que tenta ainda buscar sua primeira vitória na competição e na temporada, a um passo de entrar na zona do rebaixamento, somente está livre do rebaixamento do Campeonato Carioca por 1 ponto de diferença. Complicadíssima a nossa situação. O técnico Marcelo Cabo promete fazer algumas mudanças na equipe, possivelmente a entrada do Leandro Castan no time titular e ainda tem a dúvida se irá entrar com o Thiago Reis ou Carlinhos. Germancano não estará dentro de campo porque ele foi poupado aí para tentar se recondicionar novamente, já que ele se recupera de uma lesão, acabou entrando naquele jogo contra a Caldense e depois não jogou mais, né? Não jogou contra o Botafogo, não vai jogar hoje, possivelmente não jogará contra o Madureira e nem contra o Fluminense. Vamos aguardar ver o que vai acontecer aí nessa história toda envolvendo o Germancano, se o jogador realmente vai se recuperar, se vai ter proposta para ele deixar o Vasco. Tá meio estranha essa situação, mas vamos ver aí, vamos esperar, confiar que o jogador realmente vai permanecer no Vasco. E a provável escalação para o jogo de hoje deverá ser aí Lucão, Léo Matos, Miranda na zaga, também aí o Leandro Castan. Não sei o que aconteceu com o Ricardo Graça até o momento, eu não fiquei sabendo de nada que aconteceu com o jogador, não sei se ele está contundido, se o jogador foi uma opção mesmo do técnico Marcelo Cabo escalar o Leandro Castan no seu lugar. O Hernando está fora devido aí a uma lesão, o jogador teve um problema, um incômodo na coxa, ficará de fora dessa partida, está tentando aí fazer um trabalho intenso para recuperar aí da lesão. Na lateral esquerda, provavelmente aí o Zeca, o MT indo para o banco de reservas, com o Zeca voltando para sua posição de origem e o Léo Matos voltando aí, retornando ao time titular na direita. No meio campo aí possivelmente Andrei, Bruno Gomes, também aí o Marquinhos Gabriel. No ataque, Thales Magno, talvez o Thiago Reis e o Gabriel Peck. Se o Thiago Reis não jogar, possivelmente o Marcelo Cabo poderá escalar o Carlinhos no meio campo aí, jogando com 4 homens no meio e apenas 2 atacantes lá na frente. Interessante, já que o Thiago Reis não rende absolutamente nada quando está dentro de campo, o Carlinhos pelo menos tentou aí fazer alguma coisa no último jogo, fez o gol, deu assistência aí nos últimos jogos, são dados, né, pessoal? A gente vê o desempenho do Carlinhos dentro de campo, parece que não é isso tudo, mas ele tá fazendo aí alguma outra jogada, dando passe e com certeza fez o gol aí que não deixou o Vasco ser derrotado contra o Botafogo e pode ganhar uma oportunidade no time titular. Deixe aí nos comentários qual o seu palpite para essa partida, o que você espera do Vasco. O que você acha aí dessa entrada do Leandro Castan no time titular do Vasco? Algumas mudanças, né? Saída do MT do time. Eu escalaria o MT no lugar do Thales sem dúvida nenhuma, porque o Thales, meu amigo, é banco, não dá mais. Deixa aí também se você manteria o Thiago Reis como titular ou se você colocaria o Carlinhos aí no lugar. Eu não faria nenhuma das duas opções. Eu colocaria o Laranjeira, mesmo o Laranjeira sendo muito jovem, ainda sendo um garoto promissor da base, eu colocaria ele, deixa o cara jogar, deixa o garoto entrar dentro de campo para ver o que ele faz. Bom, pessoal, como todo mundo já sabe, ontem o Vasco lançou aí o seu terceiro uniforme, né? Essa coisa aí maravilhosa, né? Principalmente esse uniforme de goleiro, eu gostei muito mesmo desse uniforme de goleiro, lembrando bastante a camisa da Juventus, que a Juventus usava umas temporadas atrás, quando ainda era patrocinada pela Nike, muito parecido mesmo, é uma camisa maravilhosa. A camisa de jogo é uma camisa comum, pessoal, não tem como a gente exigir tanto assim do terceiro uniforme, é uma camisa comum mesmo, parece que nem é do Vasco, mas para ser camisa 3 tá válido, né? Não tem como a gente exigir, a gente tem que exigir do uniforme principal do clube, né? Esse uniforme maravilhoso aqui com a faixa tem que ser sempre tradicional. Eu gostaria que a capa nesse próximo uniforme, novo uniforme do Vasco de 2021, não o uniforme 3, e sim esse uniforme principal, trouxesse aí de volta a faixa atrás na camisa, né? Porque é uma coisa maravilhosa. Pra mim a camisa do Vasco tem que ter a faixa na frente e atrás. Apesar nos anos de glórias
como é esse aqui, essa camisa maravilhosa da Libertadores. O Vasco jogou sem a faixa atrás, né? Mas pro modelo atual, pros dias de hoje, cara, eu acho que é válido sempre ter a faixa atrás. É um charme diferenciado, é muito linda. Você olha de costas, você já sabe que a camisa é do Vasco. E quando você anda na rua, às vezes não tem a faixa atrás, às vezes a pessoa te vê de costas, nem sabe que camisa você tá usando. Eu acho que é muito interessante ter identidade Vasco na camisa e com certeza a faixa tem que voltar nas costas também. Mas falando da camisa 3, gostei muito mais da camisa de goleiro do que a de jogo. A de goleiro está sensacional e para ser uniforme 3, como eu disse, está válido na minha opinião. Deixa aí nos comentários o que você achou. Eu, claro, esperava muito mais do que isso aí. Achei que seria uma coisa de outro mundo, porque pela demora que a capa teve para lançar esses uniformes, o uniforme era para ter lançado no ano passado. Esse uniforme aí é para a temporada de 2020, pessoal. Começou o ano aí por causa da pandemia, enrolou tudo, mas foi lançado agora e tá aí. Poderia ter sido melhor, né? Eu já vi muitas críticas dos torcedores nas redes sociais falando que a camisa não é bonita, falando que a camisa é muito comum, não parece ser do Vasco. Realmente, eu concordo, mas para ser o terceiro uniforme, eu acho que passa, porque a gente já teve coisa pior de terceiro uniforme, como aquela camisa azul horrorosa que não tem nada a ver, não é as cores do clube. Bom, pessoal, agora para fechar, vamos falar aí da situação de reforço, né? O Vasco promete anunciar aí 4 reforços nos próximos dias. 2 já são aguardados em São Januário. Um ontem já fez aí os exames médicos, que é o Léo Jabá. Léo Jabá já passou nos exames médicos, está a um passo de assinar contrato com o Vasco. Segundo informações, ele não irá entrar em campo de imediato, devido aí ao tempo que o jogador está parado e precisa de um recondicionamento físico e ficar algumas semanas treinando aí para recuperar a parte física. Andei conversando aí com alguns corintianos que com certeza conhecem aí o futebol do Léo Jabá, porque o cara foi revelado lá. Dizem que é um garoto promissor, um bom jogador, que poderia ter sido mais aproveitado no Corinthians e acabou saindo aí totalmente pela porta dos fundos. Segundo eles, é um bom jogador e com certeza tem a agregar bastante aí. Tomara que venha e ajude o Vasco. Já está praticamente acertada essa contratação. O Vasco, como eu disse, aguarda também o goleiro Vanderlei e também um atacante do Corinthians aí, o Everaldo, ponta esquerda, aquele mesmo que passou pelo Fluminense. O goleiro Vanderlei chega aí sem contrato, está de saída do Grêmio, chega aí livre no mercado para assinar com o Vasco, 37 anos, muita experiência no Santos, também do Grêmio, muitos anos de Coritiba e com certeza a sua melhor fase foi no Santos, até o técnico Sampaoli chegar e barrar ele e dali para diante sua carreira caiu bastante desde a chegada do Sampaoli. Desde o momento que o Sampaoli pisou no Santos, o Vanderlei acabou com a sua carreira, porque o jogador não conseguiu ter sequência no Santos, porque ele não sabia jogar com os pés e por isso o Sampaoli não quis colocar ele ficou muito tempo na reserva e o ano passado foi pro Grêmio, jogou inicialmente no Grêmio, só que ele acabou perdendo espaço pro frangueiro Paulo Vitor, né, que é um goleiro fraquíssimo e o Renato Gaúcho deixava muito tempo aí o Vanderlei no banco e acabou que ele ficou praticamente 2 temporadas na reserva. Vamos esperar e ver como que vai estar a situação desse goleiro, ver se ele vai conseguir jogar bem, como que está o tempo de bola, que é fundamental para um goleiro ter tempo de bola. A gente viu que o Fernando Miguel não tinha tempo de bola, né? A saída dele do gol, e principalmente escanteio do adversário, era um perigo, era um Deus nos acuda e com certeza a gente espera que o Vanderlei não dê esse susto aí no torcedor, porque time sem goleiro, meu amigo, não sobe e cai para a segunda divisão, como o Vasco já caiu várias vezes e o Vasco já está na segunda, vai cair para a Série C se não tiver goleiro. Também aí o atacante Everaldo, eu acho válido essa contratação, porque é um jogador que já mostrou que tem um bom valor quando jogava no nosso rival Fluminense, né? Jogou muita bola mesmo no Fluminense, que o credenciou a ser contratado aí pelo Corinthians. O Corinthians investiu um dinheiro pesado para contratar ele, só que no Corinthians ele não teve sequência, teve muitas lesões e deverá ser emprestado ao Vasco. Não sei se ele vai rescindir o contrato para assinar com o Vasco. Não foi explicado melhor como que está a situação do jogador, mas provavelmente ele poderá chegar por empréstimo aí ao Vasco e já está a um passo de acertar, tanto que o Vasco já aguarda essa contratação. O outro jogador também é o Morato, esse jogador também é aguardado em São Januário. As informações que chegaram ontem é que o jogador estava se recuperando de uma lesão lá no Red Bull Bragantino, inclusive voltou a treinar no seu clube, ainda não fechou com o Vasco e também é esperado para fechar com o nosso clube. Talvez o Vasco esteja encontrando maiores dificuldades para contratar esse jogador. A gente já falou demais dele aqui, da questão salarial, que o jogador poderia estar preocupado de receber no Vasco e também aí dessa lesão que o jogador estava se recuperando e por isso não foi contratado ainda. Vamos esperar ver se vai ter um desfecho positivo essa contratação desses 4 jogadores, Léo Jabá, Vanderlei, Everaldo e também aí o atacante Morato. Outro jogador também que pode vir para o Vasco, que foi oferecido ontem, é um velho conhecido do torcedor vascaíno, volante
Leandro de Sábato, ex-jogador do Vasco, né, passou pelo Vasco em 2018, estava jogando no Cerezo Osaka, no Japão, nas últimas 2 temporadas. O jogador não renovou o seu contrato lá no Cerezo Osaka, está livre no mercado e foi oferecido ao Vasco. Parece que ele deve ter o interesse de retornar ao Vasco. Vamos aguardar ver se o Vasco vai querer a volta do Leandro de Sábato. O fato é que o Vasco está em busca, sim, de um volante. É inevitável, tem que contratar um volante. O nome do Leandro de Sábato vem à tona aí mais uma vez, podendo defender o Vasco novamente. Aquele Leandro de Sábato lá do início de 2018, quando ele chegou chegando, né, até ponto de torcedor comprar a camisa com o nome do Leandro de Sábato, eu acho que seria válido. O jogador mostrou uma certa qualidade e nesse time aí de hoje do Vasco, acho que ele joga fácil. Mesmo ele não tendo tanta sequência assim lá no futebol japonês, ele não jogava todos os jogos, era titular um jogo ou outro, como era no Vasco, né? Ele figurava às vezes no time titular e depois era reserva do Wellington. Era uma bagunça danada o Leandro de Sábato no Vasco, só que acabou ele saindo do nosso clube, foi lá pro time japonês e está aí com essa possibilidade de voltar ao Vasco. Eu acho que seria válido sim essa contratação, até porque o Vasco está na 2ª divisão e com certeza o Leandro de Sábato mostrou que tem qualidade e pode sim ajudar o Vasco. Deixa aí nos comentários o que você acha dessas 5 possíveis contratações. Uma já está praticamente acertada, do Léo Jabá, o jogador já fez até exames médicos. 2 muito adiantadas, são aguardadas em São Januário para exames. E também aí o Morato, que voltou a treinar no Red Bull Bragantino, ainda segue indefinido. E possivelmente aí o Leandro de Sábato, que foi oferecido ao nosso clube. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal para fortalecer, ativa o sininho para você não perder nada. Tamo junto, saudações vascaínas a todos e é nóis.